Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Marcos Moreira. Como eu tenho dito, eu tenho trazido esse resumo dos meus sermões que constam no meu blog, que está logo atrás de mim aqui na tela desse monitor televisão, que tem mais de 130 sermões escritos lá, e eu estou agora trazendo uma espécie de resumo de cada um desses sermões. Não teria como a gente falar sobre tudo que está lá dentro num período menor do que 30 ou 40 minutos. Então o resumo dá para a gente pegar alguns pontos principais. O sermão de hoje é o sermão 18, que fala sobre os caminhos do Senhor. O texto base está em Jeremias 5. Todo o capítulo de Jeremias 5 vai falar um pouco sobre o povo, o povo que é o povo de Israel, que consta na Bíblia, e como estava o relacionamento deles com Deus na época de Jeremias. Jeremias era um profeta que ele era firme, ele era rígido no sentido de ele puxava a orelha do povo, principalmente quando eles estavam perdidos em seus caminhos e abandonavam o caminho de Deus, vamos dizer assim. Ok? Peço de antemão, se puderem, por favor, deixem seu like, seu joinha, faça a sua inscrição, compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que eles também aprendam sobre como lidar com o texto da Bíblia, como entender algumas coisas, ou como entender um pouco mais sobre Deus, que Deus quer se fazer conhecido de nós, e nós, eu imagino assim, precisamos conhecer Deus e o que Ele deseja do nosso coração, tá bom? Caminhos. Quando falamos de caminhos, no meio comum, na sociedade, dizemos assim, vai por esse caminho, vai por aquele caminho, segue pelo caminho do centro, dê a volta por ali, ou vai pelo caminho do alto, que seria uma rota aérea, Temos também as rodovias, temos as ferrovias, temos as rotas, que são rotas marítimas. Então existem vários caminhos para nós nos deslocarmos, para alcançar alguma coisa, alcançar algum objetivo, de chegar a algum lugar, podemos falar assim. Na nossa vida, nós também devemos procurar caminhos que nos façam chegar a algum lugar. Quando se fala em caminhos para conhecer a Deus, é caminho para chegar até Deus, vocês poderiam me perguntar assim, mas Deus não é onipresente, Ele não está em todo lugar, então eu não preciso caminhar para chegar a Deus. Mas falar caminhar como é que eu digo isso para vocês? É um caminhar no sentido de um caminho de preparo, no sentido de um caminho de mais estudos. Estou caminhando no meu estudo para alcançar um conhecimento maior. Procurar um conhecimento. Não é exatamente o caminhar, os passos que damos, no sentido físico de caminharmos, mas os passos que damos para aprender alguma coisa a mais, para alcançar um nível superior em nossas vidas. Isso é caminhar para conhecer a Deus. E Deus deseja que a gente esteja fazendo isso de alguma forma. E quando Ele pede isso para a gente, que nós estejamos procurando por Ele, alcançando Ele, ao mesmo tempo que para alcançarmos Ele, nós temos que nos preparar e melhorar algumas coisas. E nós já falei um pouco sobre isso também. E sempre digo que para melhorar o nosso conhecimento com Deus e para melhor olharmos para Deus, temos que buscar a palavra de Deus. Ela nos dá muitas dicas, nos dá muita orientação e muito caminho certo para seguir, para alcançar esses objetivos. Deus às vezes pede da gente, e desse texto fala um pouco sobre isso, às vezes duas coisas são muito tranquilas. Uma delas é a questão de você procurar a justiça, procurar o caminho da justiça. E às vezes nós olhamos para a sociedade e às vezes até desejamos praticar justiça naquilo que somos e que fazemos, mas nem sempre alcançamos. Porque não é fácil você agir com justiça plena como a justiça de Deus. E às vezes, algumas pessoas não compreendem que quando a justiça de Deus, pela pureza e o 100% dela ser justiça, às vezes ela é forte contra a gente. Ela puxa a nossa orelha, ela conserta algumas coisas.
E algumas pessoas às vezes querem se zangar com Deus. Mas Senhor, eu tentei acertar, mas você às vezes tentando acertar, e algumas pessoas achando que fazem justiça, fazem injustiças. Porque às vezes algumas pessoas olham querendo justiça para si próprio e não para os outros. E Deus quer uma justiça pela palavra em si. Fazer o justo às vezes ofende. Como é que eu digo isso? Às vezes quando nós fazemos o justo, nós perdemos alguma coisa. Porque na realidade estávamos com alguma coisa que não era justo que estivesse com a gente. Então é necessário que a gente perdesse aquilo para que a justiça fosse feita. Estamos falando da justiça num fio perfeito, numa linha perfeita, onde você se permite perder alguma coisa para que a justiça seja feita na vida de outra pessoa. Às vezes temos um olhar muito para nós mesmos, olhando para dentro de nós mesmos, é um egoísmo, é um egocentrismo, ou sabe-se lá o que mais nós podemos chamar isso, mas às vezes olhamos muito para dentro de nós e esquecemos de olhar para o outro, para o que está fora, para que a justiça que nós desejamos para nós seja praticada também na vida de outras pessoas. E uma outra coisa que Deus quer de cada um de nós é que nós estejamos, além de caminhar com a justiça, que nós estejamos caminhando com a verdade, ou falando verdade, ou agindo com verdade. Porque às vezes a verdade não é só uma palavra, a verdade às vezes é um gesto, a verdade às vezes é simplesmente um olhar. Se você olha de uma forma diferente para uma pessoa e aquela pessoa ela se sente de alguma forma oprimida, você está usando de uma força que não é chamando isso para a verdade de Deus, não é aquilo que Deus quer de você. Você não está agindo conforme a justiça e a verdade de Deus com relação àquela pessoa. Então é importante que nós estejamos vigiando o nosso próprio comportamento, o nosso agir, para onde vamos, para que estejamos praticando justiça naquilo que fazemos sempre, e estejamos sempre falando a verdade. Há um passo interessante em nossas vidas, e eu gostaria que todos pudessem ter passado, ou possam passar por isso, que é quando você está numa formatura, não importa que tipo de formatura seja, mesmo que seja um segundo grau, onde se faz também um juramento mais simples, ou no nível superior que você faz um juramento conforme a sua profissão, que você faz isso que eu estou dizendo aqui, você vai lá e diga assim, juro que não atenderia de forma inadequada as pessoas, juro que exercerei, né, se for médico, exercerei a medicina com cuidado, que olharei para as vidas, né? E assim faz o juramento de acordo com a sua formação, você faz o seu juramento, existe lá todo aquele rito, aquele ritual de formatura que também leva a esse ponto de fazer esse tipo de promessa, vamos dizer assim. Mas assim, na palavra de Deus nós temos muito isso, de que você não deve jurar nem pelo rei, nem jure por Deus, nem jure por nada, nem por ninguém, se você não tem a intenção de cumprir. Se você não tem a intenção de cumprir, se você sabe que há uma possibilidade de você falhar, então não jure. Não prometa estar num lugar, por exemplo, em meia hora, quando você está numa cidade que está a 2 horas de distância. Não temos ainda o teletransporte, seria interessante. Tecnologicamente, muita gente gosta disso, mas nós não temos isso ainda. Não prometa que vai fazer um pagamento daqui a 2 dias, se você não tem certeza de que esse recurso pode estar na sua mão daqui a 2 dias. É uma promessa, é um juramento que você vai fazer que não vai funcionar, porque você já sabe que não tem estrutura para isso. Olhe para dentro de si, olhe para aquilo que você tem ao seu redor, e não é que você vai ser perfeito, é a nossa busca, a verdade seja dita, nós buscamos sempre fazer justiça e buscamos sempre falar a verdade, mas às vezes acontece de a gente falhar, nós somos falhos. Por isso que Jesus, ele como caminho, a verdade e a vida, ele quer nos ensinar a agir o mais próximo daquilo que ele foi, como ele agiu e como ele falou e como ele ensinou, para que nós possamos também alcançar isso aí em nossas vidas. Não é fácil, eu digo para vocês, não é fácil. Eu não entendo que seja fácil. E às vezes, quem diz que certas coisas como justiça e verdade é coisa fácil de praticar, eu já fico desconfiado. Por quê? A gente sabe que não é fácil. Às vezes a gente mente por coisas bestas, aí você atende o telefone, você está no telefone e fala, eu vou para uma reunião, quando na realidade você não vai para reunião coisa nenhuma. Então o dinheiro está aqui, pode ficar esperando aí que daqui, vou te levar em meia hora, e na realidade você não está com nada na mão. Então assim,
E às vezes outras coisas mais, a pessoa te pergunta, olha, como é que tá fulano? Não, fulano tá bem, não sei o quê. Você às vezes nem sabe da vida da pessoa, não sabe como é o comportamento, como ela tá realmente, e você diz que ela tá bem, ou diz que ela tá mal, ou diz muitas outras coisas mais que as pessoas falam umas das outras, que nós sabemos muito bem que não é verdade. Isso é terrível. Existe uma palavra, né, que ela resume isso aí, na verdade é uma palavra forte, que ela fala exatamente o que é o contrário da verdade. É sobre as mentiras. E nós temos períodos, ó, na verdade vivemos no mundo, estamos no mundo em que a mentira ela é terrível, como ela assola as pessoas. E vivemos num mundo de mídia social, onde nas mídias sociais as pessoas mentem. E aí eu digo assim, eu vou falar agora com os cristãos. Os cristãos, os que frequentam a igreja, estão mentindo. E mentindo por coisas fúteis, por coisas inúteis, mentiras que são fáceis de descobrir. Coisas terríveis, pessoas que na realidade parece que abandonaram ler a palavra de Deus e seguiram por um caminho totalmente louco. E a palavra que designa a mentira é a mitologia. É a pessoa que tem mania de ficar mentindo o tempo todo, enganando as pessoas, ou às vezes engana a si próprio, mas a verdade, tanto com justiça e com relação à palavra verdade, não adianta você mentir ou falhar com relação a isso aí, ou dizer que é perfeito com relação a isso aí quando você não é. Porque Deus sabe, Ele é a justiça plena, Deus é a verdade perfeita. Quando você mente, Deus sabe. Então o que adianta você mentir para as pessoas se você não consegue mentir para Deus? Por isso que eu falei logo no início, ora, por que eu preciso conhecer mais a Deus? E por que eu tenho que seguir um caminho para conhecer a Deus se Ele é onipresente? Então eu não preciso caminhar para lugar nenhum. Se eu olhar para cima, vamos dizer assim, se eu buscar olhar para Ele, né? As pessoas costumam olhar para cima, mas nós sabemos que nós vivemos num mundo que é um mundo que circula, é um círculo, é uma bola. Nós temos aqui um exemplo dele, que é esse globo, né? Então, na realidade, não existe olhar para cima, olhar para baixo, olhar para Deus, no fundo, olhar para dentro de nós mesmos e procurarmos também Deus dentro de nós. Quando Jesus falava e pregava o Evangelho, e nós dizemos hoje que ser parecido com Jesus Cristo é ser cristão, no sentido de que, na realidade, naquela época, eles chamavam as pessoas que pareciam com Jesus de cristinhos. Olha, eles são pequenos cristos. São como se fossem cristinhos, pequenos cristos. Por quê? Porque no comportamento dos discípulos que realmente seguiam a Jesus, eles começavam a parecer como Jesus, a se mover como Jesus, a falar como Jesus, a agir como Jesus. Eles eram perfeitos? Não, pessoal, eles também não eram perfeitos. A gente lê a Bíblia, vê o Evangelho e percebe que eles faziam um esforço gigante, mas eles também não eram perfeitos. Eles não disseram isso. Assim como eu também não tenho coragem de dizer que eu sou perfeito. É uma tentativa, é uma busca, é o nosso desejo, é o desejo que está no meio, e eu sei também que é o desejo que está no seu coração. Mas é um caminho a seguir passo por passo, até que nós possamos conhecer o caminho de Deus para as nossas vidas. E Deus nos pede muitas coisas na realidade, mas Deus nos pede justiça, que nós sejamos no caminho da justiça, que nós sejamos no caminho da verdade, fazendo com que essas duas palavrinhas, que também são, lembrem das virtudes, que são virtudes que eu peço a Deus, que são virtudes que podem nos guiar para o caminho que Deus quer no coração dele, e Ele quer para nós que nós estejamos trilhando. E volto a repetir, não é fácil, é uma busca. E esta busca que nós falamos, essa busca, ela é a busca de você ser cristão no sentido real da palavra. Ser cristão não é só dizer, eu sou cristão. Que adianta a pessoa falar, que adianta a pessoa falar que é cristão e agir de maneira inadequada? Que adianta a pessoa falar de caminho, verdade e vida que Jesus nos traz e nos mostra, quando ela deseja a morte do outro, quando ela deseja o mal para o outro? Nada disso adianta se você não mostrar que é cristão. Cristão não é falar que é crente, evangélico cristão. Cristão é agir como cristão. E agir como cristão, repito, é buscar a verdade, agir com verdade, é buscar a justiça e agir com justiça. E agir com justiça, como eu falei logo no início, às vezes, para ser justo para alguém diante de você, você prejudica um pouco a si próprio.
E é por quê? Porque algo que está com você não deveria estar com você. Nós precisamos buscar este caminho. Deus deseja isso de nós e nós precisamos ouvir a voz de Deus com relação a isso aí. Mais uma vez, agradeço a vocês pela audiência e a paciência de vocês. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. E hoje eu peço, não uma oração completa, mas que o Senhor, em sua infinita misericórdia, alcance as suas vidas e a minha vida e derrame em nosso cálice de vida, no meu e de vossos cálice de vida, a justiça e a verdade. Nos vemos no próximo vídeo.